nem ninguém que se interessasse pelo espiritismo. E ela, sendo espírita, sentia muita falta disso. Então, nos solicitou se nós poderíamos ajudá-la abrindo um grupo de estudo que, com certeza, mais tarde, poderia até se sonhar, vamos dizer assim, com um centro espírita ali na área, na cidade, como existe hoje. Mas começou assim. Nós, novamente, pedimos autorização, sempre pedimos autorização aos espíritos da casa, aos dirigentes espirituais, aos responsáveis do Centro Espírita Leon Denis. Nada realizamos nesses 15 anos que estamos fazendo esse ano de estudo firme nas casas, sem autorização do plano espiritual. Então, novamente escrevemos e o nosso querido Dr. Herman nos permitiu que fizéssemos esse trabalho lá na cidade de Cardoso Moreira, com a nossa querida Vânia. Então, além do Centro Espírita Bom Jesus, o Centro Espírita João Fusco, também começamos a visitar a cidade, na cidade de Cardoso Moreira, a nossa querida Vânia, em seu lar, realizando um estudo, começando lá. Inclusive, ele nos orientou que fizéssemos um estudo com a obra Jesus no Lar, na casa dela. Foi muito lindo, tem um episódio que eu posso contar, já contar para vocês, que na época que começamos lá fazendo os estudos, as mangueiras estavam repletas de mangas, lindas e saborosas. E nós começamos a fazer o estudo, ia o grupo todo, né? Como eram poucas casas, nós estávamos todos juntos. E fizemos o culto várias vezes debaixo das mangueiras carregada de mangas. E até teve um episódio que a manga quase caiu na cabeça de um dos companheiros que estávamos ali. E foi aquela alegria, como sempre, graças a Deus, o grupo é um grupo muito feliz pelo que faz. E aí prosseguimos. Prosseguimos fazendo esses estudos na cidade de Cardoso Moreira, quando mais tarde, também, por ocasião dos encontros que a gente realizava ali na região, apareceu também, ainda na casa da Vânia, fazendo esse estudo do culto no lar, né? Estavam só fazendo culto no lar, estudando ali com ela, com os filhos dela. Uma outra vez vinha uma pessoa de fora da cidade, porque na cidade havia muito preconceito com relação ao espiritismo, muita dificuldade mesmo, mas continuamos. Continuamos e ela continuou indo nos encontros que realizávamos nas cidades de Bom Jesus, na cidade de Talva. E aí, interessante que o Julinho, um companheiro lá do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, na cidade de São Joaquim hoje, na época eles frequentavam um grupo num bairro de São Joaquim, né, numa localidade, um bairro de São Joaquim, chamado Terreiro de Pedra. Lá em Terreiro de Pedra, havia um pequeno grupinho de estudo, num centro muito pequenininho, era Centro Espírita Bezerra de Menezes, que inclusive o Altivo, quando visitou esse centro conosco, ele ficou assim muito admirado de ver, lá naquele recantozinho, né, lá no interior mesmo, podemos dizer assim, quase lá no meio do mato, estava lá aquela casa, aquele centro pequenino, e ali estava um grupo de pessoas interessadas em estudar a doutrina espírita. E esse Julinho, que até hoje, como eu já disse,
está lá presente, ele veio nos solicitar se também o grupo, já que estava ali na região, né, fica mais ou menos uns 30 minutos de Cardoso Moreira, ou 30 quilômetros de Cardoso Moreira, se nós poderíamos visitá-los, se nós poderíamos dar uma força também para eles nos estudos. E lá fomos. A Vânia já havia falado conosco antes, e quando ele veio nos solicitar, nós lá fomos. Então, seria mais um grupo de trabalho que nós começamos a visitar. E eu me lembro bem, nesse momento, que também, aí já ia mais ou menos, talvez uns 3, 4 anos, que a gente já estava ali na região, quando um belo dia eu recebo um telefonema da nossa querida Alda de Campos, Alda Regina. É interessante, eu estou lembrando disso e procurando encaixar, conforme eu for lembrando, eu vou encaixando, que eu quero fazer a história, meus amigos, bem na sequência, para nós podermos entender e até observar que é um trabalho muito gratificante e foi um trabalho muito crescente. A Alda me telefona dizendo que ela havia conversado com o Altivo, naquele dia mesmo, por ter sabido que um grupo do Centro Espírita Leon Denis estava na região norte fluminense realizando esses estudos e que ela queria também, que ela precisava, que o grupo estava começando e ela queria muito, que ela precisava muito de um apoio daqui do Centro Espírita Leon Denis para o seu trabalho do Grupo Beneficente Espírita Dr. Erma, que está lá firme e forte. Então, na ocasião, a Alda me telefonou, eu estou lembrando, porque ela foi a Terreiro de Pedra conosco. Ela foi a Terreiro de Pedra conosco numa ocasião. E estávamos lá, descobrimos aquele grupo em Terreiro de Pedras. E realmente umas 20 pessoas que tinha ali no grupo, gente muito simples, que ali continuam até hoje nessa simplicidade, mas que eles estavam ali desejosos de estudar a doutrina espírita. E muito interessante, meus irmãos, que havia uma quantidade enorme de crianças, muita criança ali, com o grupo, aquele grupo atraía muita criança. E foi o que, na ocasião em que o Altivo esteve lá conosco, ele nos orientou que nós fizéssemos ali o trabalho das bolsas de Natal, que também permanece até hoje. Essa realização com certa dificuldade, com percalços daqui e dali, mas que permanece até hoje, porque o Altivo falou para mim, minha filha, vocês podem realizar aqui o trabalho das bolsas de Natal para essas crianças. E ainda me disse, não precisa, filha, ficar só, limitar o trabalho das bolsas só para as crianças que vêm ao centro. Procure as crianças da região, ali, que morem aqui na redondeza, crianças que precisam, são crianças. Então, que faça esse trabalho. Então, meus irmãos, como nós aprendemos, graças a Deus, a obedecer à espiritualidade da nossa casa, principalmente, nós aproveitamos sempre muito as orientações do nosso querido Altivo, pela sua experiência de trabalho. Então, vamos lá. Já havia Centro Espírita Bom Jesus, Centro Espírita
João Fusco, da cidade de